Fala galera, no MR Fun de hoje a gente vai jogar o jogo ABC, então confere aí as regras. Então galera, as regras do jogo ABC são bastante simples. Alguém que está fora da partida vai dizer um tema e os participantes vão tentar lembrar na ordem do alfabeto palavras que estão relacionadas. E eles vão ter 3 minutos para ver até que letra eles conseguem ir. E, inclusive você pode jogar aí de casa também e depois comentar o seu resultado. Beleza? Então bora lá! Então galera, pra começar, vou pedir um quarto integrante, que vai ser Evelyn, pra dizer o tema pra gente começar o jogo. Evelyn? Oi. Tema? Diga aí. Vindo de Evelyn vem cardio, eu já sei. Alguma coisa daí vai vir. Insuficiência cardíaca. Hã? Quase não foi Já previsível. vou gostar, O tempo, vai lá. Vamos botar o tempo. Valendo. Vai. A. Mas é assim. É. Quatro vai lá, tá certo. Artéria não vai. Vai? O quê? Artéria. Eu fiquei no tempo também. Átrio, ló de Gente. pino. Não, de pino. Mas como é que não Não, se usa não. BCC? BCC não, né? Não, é. Peraí. Gente, o A, pelo amor de Deus. Não tô acreditando, não tô falando no A. A. A JTC não tem a gente Pronto, pegar assim. pronto. Pronto, Não, melhorou. eu É, já porque super tem o A, B. sistema, né, menina? A JTC Não, não só vai pra parafuso. já foi. Vai, B. B. Beta bloqueador, então logo vai pegar o embalo. C. C. Aí tem Coração, cardiomegalia. É, tudo que tinha coração vai com C. É. D. Digitálico. Digital. Digitálico já vale, mas tem um bocado de coisa aí. É. D é o que é mais fácil. E. Espirulolactona. Mas Todo só de tratamento. Só tratamento. É. F. Fração de ejeção. Fração de ejeção, boa. G. E G. G. G tá que nem o J. Considerando que fator de risco, dislipidemia, pá, gordo, gordura serve. Só pra passar, só pra... Pô, é porque vai parar no G. G, agora. H, É. hipertrofia, Hipertrofia. I, tratamento, Inotropismo. Inotropismo. e ECA, só pra dizer que eu não falei de IECA. tratamento. Você só tá assim agora. J, É. jugular, Jugular. L, dislipidemia, tem lipídio? Não. Não, forçou a barra. Não, aí foi demais. L. L. Tem a classificação L, né? Pra ICC descompensado. É A, B, C, D. Não, é A, B, C, L. Se a gente foi pro A... Tudo bem. Deixa eu ver. Bora que o tempo tá passando. Então bora, vamos considerar que uma dessas duas, Essa pelo menos série das duas ruins, juntou, formou uma mais ou menos. Pá. Pronto. L, M, miocárdio. Miocárdio. N, Nirra. nirra, boa. Nirra. O, ortopneia. Boa. Ó, Ah, boa. P, pressão. Pressão. Eu vou botar pressão, mamãe. Pressão. Eu vou botar pressão, mamãe. Pressão. E chama na pressão. Pressão. Vai. Pressão Que- e hipertensão é, de certa forma, um fator de risco, né? Mas É. com P... Vai, bora, vai acabar. Paroxística noturna. A gente só É. quer espinéia. Palpitação, Palpitação. pronto, é. Q. Quente, da classificação quente e úmido. R. R, não, R tem, mas acabou. R tem, acabou, velho. acabou. Boa. Tinha alguma coisa com R, mas não veio. A gente perdeu muito tempo com um A, mas... pois é. Mas foi o que deu. Pelo menos a gente até avançou bem. E agora, bora ver o que é importante a gente lembrar da insuficiência cardíaca. Então, galera, a insuficiência cardíaca, ela vai acabar sendo o estágio final comum de todas as doenças cardíacas. E ela é uma síndrome, né, que é caracterizada pela insuficiência, né, pela incapacidade do coração de bombear o sangue e atender às necessidades, às demandas metabólicas do nosso organismo. E aí ela pode ser causada por diversas doenças, como hipertensão arterial, valvulopatias, cardiomiopatias, que podem ser de origem infecciosa, de origem alcoólica, e qualquer outra afecção que acometa o coração pode gerar insuficiência cardíaca.
Imagine que o sangue está chegando, muitas vezes o sangue chega em excesso ou o sangue não está conseguindo sair da maneira adequada do coração. Tudo isso está fazendo com que o coração tenha uma dificuldade, seja de relaxar e conseguir comportar o sangue que está chegando, seja pela dificuldade do sangue ser bombeado e ejetado para fora do coração. Tudo isso vai ser o mecanismo que vai provocar a longo prazo lesões no próprio coração, que de maneira cíclica, imagine, ele está tendo a dificuldade, está provocando a lesão vai provocar, por sua vez, cicatrização, que vai dificultar ainda mais esse processo. Então perceba que é um processo que vai se cronificando e vai tendo estágio final, como a Ana falou. Exato. E aí, para poder complementar também, a gente tem a questão dos fatores de risco. Como a Lana já foi adicionando algumas coisas, eu vou tentar fazer de uma forma que você vai lembrar fácil. É aquela coisa, você vai pensar em coração. A pessoa comer errado, a pessoa fumar, a pessoa beber. Então, etilismo, tabagismo, dislipidemia. Fator genético, geralmente vai acabar cometendo alguma coisa. Então, lembra do fator genético também. Então, a gente tem tabagismo, etilismo, comer errado, vamos dizer assim, vai resultar na dislipidemia. E a gente vai ter a predisposição genética junto. E aí, já pegando o embalo, o que é que vai realmente acabar contribuindo bastante? Hipertensão e diabetes. Então, você lembrando desses fatores de riscos, eles são os principais para poder levar, como a gente está falando aqui, a uma insuficiência cardíaca, ou seja, ao estágio final. E quanto à parte do conceito, é bom a gente lembrar bastante disso. É uma insuficiência, assim como eu estava falando quando eu já falei de outro assunto, você lembrar de insuficiência quer dizer que ele não está sendo suficiente. Eu sei que parece ser óbvio falar dessa forma, mas é você pensar, você tem uma demanda e você tem algo fornecendo, tentando suprir essa demanda. Então, ou a demanda é muito alta, ou então o que está fornecendo não está conseguindo fornecer o suficiente. Então, você pode ter uma demanda que seja estável, e a gente vai ver isso dentro da classificação, mas aí o coração não está sendo suficiente, ou o coração, inicialmente, ele está, vamos dizer assim, fornecendo de maneira normal, ou seja, ele está tendo uma fração de ejeção preservada, estava tentando evitar as palavras, vamos dizer assim, mais rebuscadas, mas ele tem uma fração de ejeção que está preservada, porém a demanda aumentou, e essa fração de ejeção que era normal não está sendo suficiente. E aí a gente vai, na classificação, trabalhar em cima disso também. Lembrando que o outro, digamos assim, fator de risco, se assim eu posso dizer, tem a relação também com a própria esquistossomose ou com outras doenças do fígado, por provocarem a hipertensão portal e por provocar, por congestão também, uma insuficiência cardíaca. Então, lembrar de outras doenças também sistêmicas que possam provocar essa congestão, beleza? E aí a classificação, que o Diego já começou a falar, uma delas é quanto à questão do débito, né? Que a insuficiência ela pode ser tanto de alto débito quanto de baixo débito. E a maior parte, né, das insuficiências cardíacas, elas são insuficiências de baixo débito, porque o coração está tendo dificuldade de mandar esse sangue para todo o corpo. E aí pode ser por disfunção sistólica, quando o coração não consegue, não tem mais a força para ejetar. Pode ser por disfunção diastólica, que o coração não está conseguindo relaxar direito, então ele não está conseguindo chegar aquele sangue na quantidade adequada, portanto não consegue bombear na quantidade adequada. E pode ser a associação das duas. E a de alto débito é justamente quando a demanda do corpo está aumentada e aí o coração precisa bombear mais sangue para poder atender essa demanda, só que como a demanda está maior do que a quantidade que o coração consegue mandar, você acaba gerando essa insuficiência, que é chamada de alto débito. E aí tem outras duas classificações. Exato. Só para poder ajudar nessa daí, como exemplo, a gente pegar alto débito. A gente pode ter tanto uma sepse, uma anemia, uma crise tireotóxica. Uma fístula arteriovenosa, algo que está exigindo mais do coração. Então, ou seja, o débito cardíaco está preservado, mas vamos dizer assim, está tendo esse alto débito, porém a demanda está alta demais. E aí, como baixo débito, a gente tem hipertensão, coronariopatia, e aí como o Lana já explicou bem. E aí as outras duas classificações, a gente vai ter a do NIRA, que saiu inclusive no jogo, que foi que a Vitor que comentou, que você vai ter os estágios 1 a 4. O 1 é se você não tiver nenhum tipo de acometimento, ele é sem nenhum tipo de dispneia, as atividades habituais. Se você tem algum tipo de dispneia nas atividades habituais, você já tem o 2. Se você tem qualquer tipo de atividade, é o 3. E se tiver em repouso e mesmo assim você tem algum grau de dispneia, já é o 4.
Já quanto a outro tipo de classificação é quanto à evolução, então não confundir. Esse daí a gente considerou basicamente a dispneia e aí a relação com o esforço ou então com o repouso. Agora, quanto à evolução, a gente tem A, B, C, D. A, apenas fatores de risco. Aqueles fatores de riscos que eu falei lá no começo. Então, se tem só fator de risco e não tem nenhum tipo de sintoma, não tem nenhuma alteração, já dando a dica para as outras classificações, você é apenas A. Na B, você ainda não tem nenhum tipo de sintomas, mas você faz, por exemplo, um eco, ou então você fez um raio-x, já estou dando dica do diagnóstico, mas você faz algum tipo de exame e você vê que tem alteração estrutural, então é B. Se você vai para C, é quando o paciente já é sintomático, e D é se ele for refratário, ou seja, por mais que você esteja fazendo algum tipo de tratamento, o paciente acaba não respondendo ao tratamento, e a gente vai ver que essa classificação é importante porque é uma das formas de você acabar estabelecendo o tratamento. Exatamente. E essa primeira classificação que você falou é o que a gente chama de classe funcional da insuficiência cardíaca, né? Que vai de 1 a 4. E isso também vai ser importante para a questão do tratamento, porque tem medicamentos que a gente vai usar, por exemplo, para a classe funcional a partir de 3. E aí é importante a gente lembrar dessa classificação. E aí a gente entra na questão do diagnóstico, né? Isso. Que basicamente o diagnóstico da insuficiência cardíaca, ele é um diagnóstico clínico, que vai lançar mão da presença dos sintomas que são característicos. Por exemplo, 2 sintomas que são bem característicos da insuficiência cardíaca são a dispneia paroxística noturna e a ortopneia. E aí, quando você tem esses sintomas, você acaba pensando que tem sinal de congestão, principalmente congestão pulmonar, que é uma das manifestações. E aí tem outros sinais e sintomas, né, Calito? Isso, como eu tinha falado antes, falei da parte hepática, que da hipertensão portal, provocando a insuficiência cardíaca, mas vamos pensar que a insuficiência cardíaca está provocando a congestão, por exemplo, vindo a partir da veia cava em diante. Então ela pode provocar por si, de maneira retrógrada, se assim posso dizer, uma congestão, e daí provocar manifestações também sistêmicas. Inclusive uma manifestação típica também de edema em membros inferiores, que a gente pode fazer uma comparação com a TVP, é que a TVP geralmente é um edema unilateral, e edemas vindos de problemas do coração, como a própria insuficiência cardíaca também, seria bilateral. Além disso, você pode ter também a congestão para o pulmão, como a Ana falou, que pode provocar de maneira aguda e comum em emergência, edema agudo de pulmão também. E se você imaginar que o coração não está conseguindo bombear o sangue de maneira adequada, você não está conseguindo ter a ejeção adequada, a longo prazo você pode também ter manifestação, inclusive no próprio exame físico. Você vai examinar o paciente, vai fazer ausculto, e o coração não vai estar conseguindo bombear, vai exigir mais, vai tentar duplicação celular para tentar aumentar de tamanho, para tentar aumentar a força para poder ejetar de maneira adequada. Então ele vai estar crescendo. Então no exame físico você consegue perceber o deslocamento do ictus, você consegue perceber o deslocamento até da própria agulha. Quando você ausculta, você vê que não está na localização correta, você vê coisa estranha. Você vai rastreando com isso os focos das agulhas que vão estar deslocados, porque o coração vai estar aumentando. Isso sugere um pouco também para a parte de exames complementares, porque o raio-x de tórax ele é fundamental para a gente poder visualizar justamente esse tamanho, que aí entra naquela questão do índice cardiotorácico, que você vai medir justamente o tamanho do coração e comparar com o tamanho do tórax. Maior que 50%, isso? Maior que 50%, você já sugere que tem uma cardiomegalia ali, beleza? Exato. E aí, só para poder ajudar, vou colocar só 2 pontos. Para você associar bastante sintomas, e aí se você assistiu lá os vídeos de coração, lembrar que a gente, de forma didática, separa o coração em direito e esquerdo. A gente vai ter, a depender da onde está tendo o acometimento, a depender da causa, a gente pode ter uma insuficiência esquerda, e aí você tem que associar o quê? Que sempre vai voltar. Então, se você tem algum problema do lado esquerdo, o que vem antes? Os pulmões. Então, por exemplo, um edema agudo de pulmão pode ser um dos acometimentos que vai acabar aparecendo. E se você tem do lado direito, aí já vai mais pro que o Kevin estava falando. Você tem um edema bilateral de membros superiores, você pode ter alguma causa hepática, você pode ter uma hepatomegalia, alguma coisa assim do tipo. Então, é sempre lembrar que para você associar de forma fácil o que você está vendo é que está sempre voltando.
E aí, esses critérios, que tu já citou vários aí, fazem parte dos critérios de Framingham, que você vai ter os critérios maiores e os critérios menores para facilitar. Eu vou estar colocando aí embaixo para ver tudo completo, que senão a gente acaba esquecendo alguma coisa. Mas dos maiores, eu acho que já acabou citando, Lana falou da dispneia paroxística noturna, a ortopneia, o edema agudo de pulmão, acabei falando. Você falou alguns, mas tem estase jugular, tem B3. B3 é um também dos sintomas que não é patógeno não único, mas é bem característico da insuficiência cardíaca. Então é B3, dispneia paroxística e ortopneia, que são os 3 sintomas mais específicos. E aí tem os outros, né, que fazem parte dos critérios maiores e menores. Aí vai ter dor, a palpação no quadrante superior direito, que é no fígado, né, por causa de uma hepatomegalia. Você pode ter o refluxo hepatojugular, quando você tosse por conta do septus em base, que também é um dos maiores. A gente vai acabar esquecendo alguma coisa, então pra garantir, tá aí embaixo, você vai estar vendo qualquer coisa, pausa e copia. E aí só pra poder complementar, a gente realmente pode lançar mão de outras coisas que a gente já acabou falando aqui. Raio-X, um eco, vai acabar ajudando, o peptídeo também vai acabar auxiliando, também nessa pesquisa, mas predominantemente, realmente, ele é clínico. Isso. O eco ele tem a vantagem de a gente ver também fração de ejeção, para justamente fazer essa avaliação, ver o funcionamento, inclusive, da próprio bombeamento do coração, né? Ele é bom porque vê a parte fisiológica do coração e você consegue ver justamente que tem algo alterado ali. E essa parte da fração de ejeção é importante porque você tem uma fração de ejeção normal, você pode ter insuficiência com fração de ejeção normal, por exemplo, na insuficiência com disfunção diastólica, que o problema está sendo no relaxamento, no enchimento, mas a fração de ejeção vai estar preservada. E aí, basicamente, o parâmetro que a gente usa é ser maior ou menor que 50%. E aí você diz se ela está com fração aumentada, ou se ela está com fração preservada ou fração reduzida. E aí a gente entra na parte que a gente não falou, mas que é importante, da questão da fisiopatologia, né? Que você começa com essa baixa do débito cardíaco, principalmente os rins vão perceber que a pressão está diminuindo e vai querer tentar compensar. Então, através de mecanismos compensatórios, ela acaba gerando algumas alterações. Por exemplo, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no final das contas vai culminar na produção de angiotensina 2, que é um fator importante para remodelamento cardíaco. Porque no início ela vai tentar compensar essa diminuição, né, essa queda do débito, queda da pressão, mas isso a longo prazo, que acaba sendo de forma crônica, vai acabar fazendo um remodelamento cardíaco, porque ele acaba fazendo proliferação de fibroblastos e de cardiobiócitos no coração, e isso acaba causando hipertrofia cardíaca, que vai evoluir depois para insuficiência. Então, mecanismos compensatórios acabam se tornando deletérios. Além da ativação do sistema renina-angiotensina, tem também a ativação simpática, que acaba também aumentando tônus, aumentando pressão, e depois também culmina na questão da insuficiência. Exato. E eu acho que já tá bem grande para terminar, acho que tratamento, que tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Eu não lembro só da classificação se a gente falou, mas eu acho que ficou subentendido que dentro do baixo débito tem essa questão da divisão da diastólica e a sistólica, mas isso daí é só diastólica, é a dificuldade de enchimento, a sistólica vai ser a dificuldade de ejeção. Eu acho que isso ficou subentendido, mas eu acho que falta realmente o tratamento. Tem a questão do L que eu falei, só justificando, certo, pronto. que eu lembrei agora. Que a gente tem uma outra classificação para a questão de exacerbação da insuficiência cardíaca, né? De descompensação, na verdade. Que pode ocorrer devido a diversos mecanismos, TEP, infecção, alguma coisa que esteja agudizando essa insuficiência cardíaca. E aí tem a classificação clínico-hemodinâmica, que vai classificar o paciente a partir da perfusão e a partir da questão da... perfusão e congestão. Bom, a partir da perfusão e da congestão. Então, se o paciente está congesto, ele é classificado como úmido. Se ele não está congesto, ele é classificado como seco. Se o paciente estiver bem perfundido, ele é classificado como quente. E se ele estiver mal perfundido, é classificado como úmido. E a partir disso, você tem a classificação em A, B, C e L. Que a gente vai botar também a tabelinha aqui, porque agora eu não vou lembrar exatamente qual é qual. Mas essa questão da classificação vai ser importante depois também para o tratamento da descompensação da insuficiência. Porque aí, se o paciente estiver congesto, por exemplo, você vai entrar com diurético. Se o paciente estiver mal perfundido, você vai entrar com droga vasoativa, que é a mais utilizada, por exemplo, a dobutamina. E a partir dessa classificação, você faz o manejo correto do paciente. Então, só para lembrar que tem a classificação relacionada à agudização.
Exato. E E aí? foi realmente bem lembrado, porque existe essa forma de você estar avaliando na agudização e aí eu ia acabar pulando, realmente bem lembrado. E tem a outra que eu falei, que é aquela classificação em cima da evolução que eu tinha falado um pouco antes. Então qual é a A mesmo? A A é fatores de risco. Então, lembrando dos fatores de risco, você tem um paciente hipertenso, diabetes, você tem etilismo, tabagismo, ou seja, você tem a presença de fatores de risco sem alteração estrutural ainda. Então, se o paciente tem uma hipertensão, você já vai estar entrando algum, e qual que é que você vai acabar entrando? Você vai controlar esses fatores de risco e você já entra com IECA ou com um BRA. Normalmente você vai tentar um IECA e aí se não dá certo, você tem as indicações e você acaba indo para um BRA. Se você vai para o B, ou seja, você já tem uma alteração estrutural, você mantém isso daí, toda a parte do tratamento, fixe bem. Você vai sempre fazer a anterior e somar um passo a mais. Então, A, você controla os fatores de risco e você acaba fazendo IECA ou BRA. B, o que é que você vai adicionar? Fácil. B, beta bloqueador. Saiu também lá no jogo. C, você vai usar ou o diurético, você vai colocar o diurético também, mas você já tem a indicação de usar espironolactona. Espironolactona. Pronto, travou, mas foi. E na D você vai ter medidas especiais. Então, além disso tudo, você pode estar usando digitálico, você pode estar usando hidralazina junto com nitrato. Então, você tem algumas indicações a mais na D como medidas especiais para você poder estar fazendo. Então, acaba sendo fácil de você estar lembrando. A, fatores de risco IECA, B, beta bloqueador, C, diurético, aspirino e a D você faz medidas especiais. E aí, só pra lembrar que a espironolactona você vai utilizar para o paciente que é classe funcional a partir de 3. Então, você só usa a espironolactona para 3 e 4. E a questão da hidralazina e do nitrato também vai ser usado, por exemplo, você vai dosar o potássio desse paciente, porque esses medicamentos acabam elevando o potássio. Se o potássio estiver acima de 5,5, que é o padrão, você troca o IECA ou BRA por pela hidralazina e pelo nitrato. Porque IECA e BRA também vão reter potássio e pode estar causando hiperpotassemia nesse paciente. Então aí você também pondera com relação a isso. Exato. E Eu acho que é isso. Com o tempo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente depois faz um vídeo mais completo, com tudo, garantindo que a gente vai lembrar de tudo, para poder ter certeza. Foi mais para poder bater um papo, ter uma coisa mais descontraída, para vocês lembrarem mais do assunto. Então já sabe, né? Deixa aí seu comentário, se tiver alguma sugestão, tiver alguma crítica, ou quer adicionar alguma coisa, coloca aí nos comentários, curte o vídeo, indica os amigos. Claro, não deixa de se inscrever no canal e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Tchau, Valeu. galera! galera.